Contraceptivos orais ou pílulas anticoncepcionais, assim como são conhecidos, são comprimidos que combinam geralmente os hormônios estrogênio e progesterona. Ao serem ingeridos, esses fármacos são absorvidos pelo organismo e circulam pelo corpo, até chegar à hipófise e o hipotálamo. Eles atuam inibindo a ovulação e modificando o muco cervical, o que faz dificultar a chegada do espermatozoide ao útero. Existem hoje, através dos avanços medicinais, as chamadas pílulas de hormônio bioidênticos, que são compostas por estruturas químicas e moleculares bastante semelhantes à dos hormônios produzidos naturalmente pelo organismo. Dentre esses tipos de pílulas, existem 3 que são mais utilizadas e prescritas pelos ginecologistas. A chamada pílula multifásica possui em sua composição os hormônios estrogênio e progesterona, em diferentes dosagens a depender do dia do ciclo menstrual. Por esse tipo de pílula imitar um ciclo menstrual regular com suas variações hormonais, apresentam comprimidos em diferentes cores. Por isso, ao administrá-la, deve-se sempre respeitar a sequência de comprimidos de cada cartela. A chamada pílula monofásica é a mais conhecida e utilizada entre as mulheres. Elas possuem em sua composição estrogênio e progesterona com as mesmas dosagens. Sua administração deve ter início entre o primeiro e o 5º dia da menstruação e só deve ser interrompido ao final da cartela. Após isso, se faz uma pausa de 4 a 7 dias antes de iniciar uma outra cartela novamente. E as mini-pílulas ou pílulas sem estrogênio, assim como são conhecidas, são pílulas que possuem apenas progesterona em sua composição. Elas são ideais para mulheres que estão em processo de amamentação e desejam evitar uma nova gravidez. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre alguns questionamentos que algumas mulheres têm em relação ao anticoncepcional. A partir de quanto tempo o anticoncepcional começa a fazer efeito? Bom, para as mulheres que estão começando a usar o anticoncepcional agora, é importante saber que ele não vai fazer efeito imediato. Que você vai tomar um comprimido hoje, amanhã você vai estar protegido, vai poder ter relação e vai estar tudo certo. Não é assim. E vai levar um tempo para poder fazer efeito, porque o corpo precisa se adaptar ao nível de hormônio que vai dar, essa é uma coisa nova. Mas que para que isso funcione, é necessário tomar o anticoncepcional regularmente, todos os dias, na hora certa. Na prática, o anticoncepcional vai começar a fazer efeito a partir do início da 2ª cartela. Isso é válido tanto para as pílulas contínuas, que é feito todos os dias, sem pausa, quanto para as de 21 dias, que é feito uma pausa no uso nos dias em que a menstruação vai descer. Para que o corpo feminino possa se adaptar totalmente a essas pílulas, leva um tempo de 3 cartelas, mais ou menos 3 meses. No caso, o anticoncepcional vai começar a fazer efeito a partir da 2ª cartela, mas o corpo vai começar a se adaptar totalmente a partir da 3ª. E durante essa adaptação é possível que ocorra sangramentos no meio da cartela, antes, no final, nos dias que não era para ocorrer. Isso vai ser normal, até que o corpo comece a se adaptar e se normalize. Dá para engravidar durante a pausa do anticoncepcional? É outra pergunta frequente, né? Se o medicamento não for utilizado da maneira correta ao longo do mês, se a mulher não fizer o uso correto, é possível engravidar sim. Mas se a mulher faz o uso correto da pílula, a ovulação ela vai ser bloqueada, reduzindo quase zero a possibilidade de gravidez. Porque durante a pausa do anticoncepcional, a contracepção continua eficaz, então ele vai continuar protegendo do mesmo jeito, se o uso tiver sido feito corretamente. Porém, se o método não for bem administrado, havendo esquecimento, ingestão em horários diferentes, o risco de gravidez nesse intervalo de 7 dias vai aumentar, claro.
As chances de engravidar na pausa do anticoncepcional são baixas. A pausa ela é segura e não vai interferir na eficácia do medicamento. Isso acontece porque no intervalo do tempo entre as cartelas, entre uma cartela e outra, esse período não é longo o suficiente para recuperar o desempenho dos ovários, porque ele é interrompido, pelos hormônios, pelo seu contraceptivo, e aí nessa pausa ele precisa recuperar o desempenho de antes. Então, só essa pausa de 7 dias não vai ser necessário para que ele se recupere e ocorra uma gravidez. Então, se o uso do anticoncepcional for feito regularmente, sem esquecimento, a possibilidade de engravidar é mínima. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre os benefícios do uso do contraceptivo oral. A pílula pode reduzir em até 50% as chances do desenvolvimento do câncer de ovário ou endométrio, com o uso ao longo de 5 anos, e de até 70% quando usada por 10 anos. A parte mais famosa, mais conhecida do benefício é a alta eficácia contra a gravidez. Ao optar pela pílula como método contraceptivo, dificilmente a mulher consegue engravidar, pois o índice de eficácia é de 98%. Isso porque ela bloqueia completamente a ovulação, o que resulta na inexistência de um período fértil. O medicamento também interfere no endométrio, dificultando a fixação de um óvulo que escape e seja fecundado. Além disso, ela também aumenta o muco endocervical, evitando que os espermatozoides atinjam as trompas, que é onde ocorre a fecundação. Ela também diminui as cólicas e a TPM. Ela regula todo o sistema reprodutor por conter dosagens adequadas de hormônios, na maioria das vezes uma associação de estrogênio e progesterona. Assim, logo na menstruação, após a primeira cartela, sintomas como as cólicas diminuem, pois o seu corpo não estimulará mais o útero de maneira exacerbada como antes. Além disso, a tensão pré-menstrual, a tão famosa TPM, é reduzida devido à conquista de um equilíbrio hormonal. Isso inibe quedas e picos repentinos dos hormônios HL e FSH, responsáveis pela ovulação, e que afetam o humor feminino no período que antecede a menstruação. Ela também ajuda a regular o ciclo menstrual. Para as mulheres que se sentem incomodadas com ciclos menstruais irregulares, a pílula anticoncepcional pode ser uma boa opção para solucionar o problema, pois como são ingeridas quantidades exatas e regulares de hormônios por determinados dias e seguidos por uma pausa, a tendência é que a menstruação fique bem certinha. Ela também é responsável, ajuda a reduzir o fluxo menstrual. Além de inibir a ovulação, o uso da pílula também promove a diminuição da espessura do endométrio, que é um tecido existente dentro do útero e responsável pela menstruação. Então, é normal que algumas mulheres relatem a diminuição do fluxo menstrual após iniciar esse método, mas essa não é uma regra, pois toda regra, como a gente já sabe, tem sua exceção. Efeitos colaterais do uso dos anticoncepcionais orais. Temos dor de cabeça e náusea, alguns sintomas pré-menstruais, como dores de cabeça, dor abdominal e náuseas, são muito comuns nas primeiras semanas de utilização da pílula. Tudo isso devido às grandes alterações hormonais. Também visto a alteração do fluxo menstrual. É frequente existir uma diminuição na quantidade e duração do sangramento durante a menstruação, assim como sangramentos de escape entre cada ciclo menstrual, especialmente no uso de pílulas com doses baixas que tornam o revestimento do útero mais fino e frágil. O aumento de peso também é muito relacionado ao uso das pílulas e por conta de toda essa alteração hormonal provocada pela mesma, isso vai gerando um aumento
de apetite, de vontade de comer, dessa compulsão. Além disso, algumas pílulas também podem causar retenção de líquidos devido ao grande acúmulo de sódio e potássio nos tecidos corporais, assim provocando o aumento do peso corporal. O surgimento de espinhas também está relacionado ao uso da pílula, muitas vezes utilizado, como tratamento para evitar o surgimento de acne na adolescência. Há algumas mulheres que utilizam a mini pílula, que são pílulas só com progesterona, podem apresentar aumento da quantidade de espinhas nos primeiros meses de utilização. A alteração de humor também está muito relacionado ao uso da pílula, surgem principalmente com o uso prolongado, tudo isso por conta dessa grande elevação da dose hormonal, pois altos níveis de estrogênio e progestina podem diminuir a produção de serotonina, que é um hormônio responsável que melhora o humor, podendo aumentar o risco de depressão. A diminuição da libido também é muito relacionada, é um assunto muito debatido, em relação às mulheres que fazem uso, essa questão da diminuição da libido. E realmente a pílula ela pode provocar essa diminuição devido à redução da produção de testosterona no organismo. No entanto, este efeito é mais frequente em mulheres que apresentam grandes níveis de ansiedade. Também é visto inchaço ou maior sensibilidade dos seios. Tudo isso porque a concentração hormonal nas pílulas pode produzir um aumento transitório do tamanho das mamas, assim como o aumento da sensibilidade, podendo haver dor ao toque ou com o contato da própria roupa. No entanto, esse desconforto é mais comum de acontecer no início do uso da pílula. Isso vai diminuindo ao longo do tempo. E por fim, eu quero falar sobre o aumento do risco de trombose. A pílula anticoncepcional pode sim aumentar o risco de trombose venosa profunda quando a mulher apresenta outros fatores de riscos cardiovasculares, como pressão alta, diabetes, colesterol alto e entre outras complicações.